Alô, amigos do nosso canal DIP Direito Público. Sou Antônio Giovanni de Oliveira e vou falar para vocês sobre um outro tema hoje importante ligado à nova lei de licitações. O destaque que eu coloquei no vídeo de hoje é o seguinte: os fiscais de contratos, na nova lei de licitação, a lei 14.133 de 2021, que já está vigorando de forma definitiva desde o dia 1º de janeiro de 2024. O assunto, então, hoje é sobre os fiscais de contratos na nova lei de licitação. A importância desse fiscal de contratos e as suas responsabilidades. Para isso, vocês já devem ter no seu município, na sua Câmara Municipal, feita a devida regulamentação tratando desse cargo de fiscal de contratos através de um decreto específico ou através até de própria lei, tá? Isso, logicamente, baseado na lei maior, que é a federal, que trata das licitações, que é a 14.133 de 2021. Para falar sobre esse fiscal de contrato, que é uma figura hoje importantíssima na administração pública, não quer dizer que ela não existia antes. Ela já existia nas câmaras municipais maiores, nos municípios maiores, aquela fiscalização dos contratos. Obviamente que, uma vez elaborada uma licitação, ela é concluída e é feito um contrato. As partes assinam, o município ou câmara de um lado e o contratado ou contratada de outro lado. A partir daí o contrato vai sendo executado. E para que ele seja executado da forma como foi contratado, é necessário que haja uma fiscalização por parte de um agente público, nomeado pelo prefeito ou nomeado pelo presidente da Câmara. E esse assunto está bastante claro sobre o fiscal de contrato, sobre as suas responsabilidades, a importância do cargo, no artigo 117 da nova lei de licitação, a de número 14.133 de 2021. Então eu quero chamar a atenção de você que ocupa esse cargo, fiscal de contrato, ou você que não tem cargo de fiscal de contrato, mas que recebe uma função gratificada para a execução dessa atividade, ou você que está fazendo esse trabalho através de um cargo comissionado, preste atenção, porque a importância desse cargo é muito grande e a sua responsabilidade maior ainda. Então vamos começar analisando o que diz o artigo 117 da nova lei de licitação. Diz o seguinte: a execução do contrato, quer dizer, depois de feita a licitação, assinou o contrato, a execução do contrato deverá ser acompanhada por um ou mais fiscais de contratos. Então você pode ter mais de um fiscal de contrato, dependendo do tamanho do seu município, da sua administração, do tamanho da sua Câmara, né? Ou pelo menos um você tem que ter. Esses fiscais de contratos serão os representantes da administração, ou aqui entenda-se da Câmara Municipal também, especialmente designados conforme os requisitos estabelecidos no artigo 7º desta lei, tá? Pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição. Então, veja a importância do cargo e a complexidade desse trabalho, que pode o fiscal de contrato contar até com uma contratação de uma assessoria para auxiliá-lo nessa fiscalização. Tá? Agora, não quer dizer que a contratação de terceiro vai eximir a responsabilidade do fiscal de contrato. Tá? A partir do momento que ele atua junto com esse terceiro contratado para auxiliá-lo, ele passa a ter as suas responsabilidades também, conforme está nesse próprio artigo de 117, no parágrafo 4º, inciso 2, tá certo? Quando a lei fala que, obedecido ao artigo 7º, deve ser observado o artigo 7º desta lei, é que o artigo 7º desta lei diz que esses cargos de fiscais de contrato, ou cargos de fiscais de contrato, devem ser exercidos preferencialmente por servidores efetivos,
os servidores concursados, os servidores de carreira do município ou da Câmara Municipal. Se possível, com esses servidores. Tanto é que a lei diz, preferencialmente. Essa exigência está no artigo 7º, inciso 1 e 2 da nova Lei de Responsabilidade. E além de ser efetivo, a lei chama atenção para que se observe ou se tente colocar nesse cargo pessoas que tenham alguma atribuição na administração relacionadas a licitações e contratos, tá certo? Então, o que o legislador preocupou na hora de criar esse cargo ou essa função de fiscal de contrato? Para que não haja uma nomeação a bel prazer de qualquer pessoa. É que o fiscal de contrato ele precisa, pelo menos, ter uma noção ou um conhecimento básico sobre licitações e contratos. Se você está nesse cargo e não tem, procure se aperfeiçoar, procure a fazer cursos de capacitação para que você possa desempenhar a contento esse cargo, tá certo? Então tem que haver essa capacitação desse pessoal. Isso exatamente para evitar essas nomeações, para dizer, eu nomeei, mas tudo bem, não precisa exercer a função. É necessário que se exerça e a partir do momento da nomeação, você passa a ter responsabilidades, tá certo? Muito bem. Até o próprio prefeito, o presidente da Câmara, passa a ser responsável por aquele fiscal que ele nomeou. Se nomeou uma pessoa que não tem capacidade para exercer esse cargo, ele vai responder com esse servidor de forma solidária, tá certo? Então, a partir do término da licitação, surge o contrato e ele precisa de uma fiscalização do representante do município. Surge aí o importante cargo de fiscal de contrato, tá certo? Normalmente, o que eu já disse, a lei, como ela exige pessoas que são efetivas, servidores efetivos, às vezes não se cria cargo, às vezes se cria uma função gratificada que se paga a esse servidor efetivo para exercer esta atribuição. E outro ponto interessante que a própria lei diz é que o fiscal de contrato pode ser ou deve ser, vamos dizer assim, orientado tanto pelo controlador interno quanto pelo assessor jurídico do município ou pelo procurador do município, tá? Essa orientação é para que se previna a ocorrência de riscos na execução do contrato. Então, você que é assessor jurídico, você que é controlador interno, uma vez requisitada a sua orientação pelo fiscal de contrato, você também não pode se omitir, tá certo? Esta previsão está no parágrafo 3º desse artigo 117 da nova lei de licitação. E o fiscal de contrato, gente, não é um fiscal de um contrato, é um fiscal de todos os contratos do município, de todos os contratos da Câmara. Por isso que a lei diz, pode ter um ou mais fiscais. Não, o número máximo não é aqui controlado. Um pelo menos você tem que ter. E se for um só, aumenta mais o trabalho, dependendo do tamanho da Câmara. Porque todo contrato precisa ser fiscalizado de forma correta e eficiente. O controlador, o fiscal de contrato, ele precisa registrar um documento próprio, aí você tem que criar os seus impressos, da forma que possa adaptar à sua empresa, para que você tenha um diário, que você possa registrar todos os contratos que existem no município e descrever todas as ocorrências desde o dia que o contratado foi nomeado, assumiu esse objeto e começou a sua execução, tá certo? Também está isso aí no artigo 117, parágrafo 1º desta lei. E você, uma vez constatando qualquer irregularidade, você que é fiscal de contrato, imediatamente você tem que rapidamente, vamos dizer assim, comunicar ao seu superior hierárquico sobre o que está ocorrendo, comunicar ao secretário, para que eles possam tomar decisão ou providência que ultrapasse aí os limites da sua competência como fiscal de contrato. Tá? Também no artigo 117, parágrafo 2º da nova lei de licitação, esta regra, tá certo? Então, além do fiscal de contrato,
o município ou a Câmara tem que deixar ou colocar à disposição um preposto para acompanhar a obra, para acompanhar o serviço que está sendo feito, para representar o prefeito, o presidente da Câmara, na execução do contrato. Então tem que ter, além do fiscal de contrato, um preposto, tá certo? Isso aí nós temos no artigo 118 dessa nova lei de licitação. Agora, a execução ou a fiscalização desses contratos, ela é importante porque a própria lei traz a resposta. Se nós pegarmos o artigo 119 dessa lei, 14.130 de 2021, ela diz o seguinte: o contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, as suas custas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados. Então, o fiscal de contrato vai apontar, olha, aqui teve um vício, aqui faltou isso, aqui não colocou aquilo e tal, e vai exigir do contratado que faça a correção e a reparação deste material, desse serviço, para que a obra acompanhe o objeto contratado. E mais, o artigo 120 fala ainda o seguinte, que o contratado, a pessoa que está sendo contratada para fazer o serviço que está sendo fiscalizado, ela será responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, tá? Em razão da execução do contrato. E não excluirá e nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento do contratante. Dizer assim, não, você está fiscalizando, por que você não falou nada disso? Mesmo que não haja omissão do setor de fiscalização, o contratado deve responder por danos causados à administração e a terceiros, tá certo? E o artigo 121 da mesma lei fala que somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. Então, hoje a lei deixou claro, não tem aquela responsabilidade, mas tudo a administração tem que responder junto, não. Hoje, quem é responsável pelo esse vínculo trabalhista, por esses encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, é o contratado, tá certo? A administração não fica mais responsável por esses pagamentos, caso a contratada não os efetue. Então, isso aqui está no parágrafo 1º deste artigo 121 da nova lei de licitação. Só tem uma hipótese que a administração responde por esses encargos. É o que está no parágrafo 2º do artigo 121, que diz assim, exclusivamente nas contratações de serviços contínuos, com regime de dedicação exclusiva da mão de obra, a administração responderá solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas, se comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado. Então, se o fiscal não atuou, exigiu que se cumprisse isso, que o contratado cumprisse, houve uma omissão do fiscal, a administração responde, às vezes até paga isso daí e vai em cima do fiscal que foi omisso para ele repor isso aos cofres do erário. E vejam que, então, é muito importante a responsabilidade fiscal de contrato. E nas suas omissões, nas suas falhas por má-fé ou por dolo, ele vai responder criminalmente, civilmente e administrativamente pelos seus atos, tá certo? Então, eu estou dizendo isso aí baseado na lei, mas normalmente você vai ter, normalmente não, você já deve ter isso aí no seu decreto regulamentador da nova lei de licitação, ou através de lei, tratando das atribuições do fiscal de contrato. Então, para cada contrato, repetindo, vamos fazer essas anotações das atribuições do fiscal. Para cada contrato, o fiscal de contrato precisa anotar em formulário próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com as determinações necessárias para a sua regularização, se ele puder, dentro da sua competência, já resolver isso, caso contrário, mandar esta sua anotação para a autoridade superior tomar as providências.
Ele pode notificar o próprio contratado fiscal para corrigir as rotinas, o trabalho de rotina, de qualquer inexatidão ou irregularidade que for constatada, tá certo? Ele precisa ter, o fiscal de contrato, ciência da vigência do contrato, quando é que ele começa, quando é que ele termina, para saber, por exemplo, se vai haver necessidade de uma prorrogação, uma ampliação do objeto, de uma situação que surgiu depois de assinado o contrato, coisas dessa natureza. Ele vai ter que verificar a manutenção, se ainda continua mantendo o contratado, aquelas estabelecidas na habilitação, quando foi feita a licitação, examinar a regularidade, se cabe ao fiscal de contrato, das contribuições previdenciárias, fiscal, trabalhista e previdenciário, em caso de descumprimento pelo contratado. Então, ele tem que ver se está atrasadas as contribuições devidas aos registros dos empregados e cobrar imediatamente a regularização desse sentido. E é importante que nesses trabalhos onde se aponte as irregularidades, que você que é fiscal de contrato, leve também, não só o seu superior hierárquico, que pode ser um secretário, um diretor da sua pasta, coisa assim, mas leve também ao conhecimento do prefeito municipal, ao conhecimento do presidente da Câmara, ao conhecimento do controlador interno da Câmara ou do município e também a assessoria jurídica municipal, para que todos tenham ciência disso e possam te ajudar a resolver a questão, não podendo ninguém se omitir nessa situação. Até porque hoje a assessoria jurídica e a controladoria tem que participar deste processo de licitação, desde a instauração até a sua conclusão na execução dos contratos. Esse é o vídeo de hoje que eu deixo para vocês, tratando desse importante assunto, que é fiscal de contrato, de sua execução, responsabilidade na administração pública e na Câmara Municipal. Quero agradecer você que me acompanhou até agora, pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva, vai aí no sininho, aí deixa o seu like, o seu joinha, para ajudar o nosso canal a crescer a cada dia mais. Espero você no meu próximo vídeo e até lá, se Deus quiser.